Que legal mais uma vez receber você por aqui. Não, esse é o momento que eu tenho que parar para agradecer a Deus por você estar aqui, porque você sabe que você é a pessoa mais importante aqui, meu querido telespectador e minha telespectadora que sempre assiste o YoungCast. Eu posso dizer que crente não adivinha, mas se eu fosse adivinhar, eu ia dizer que você acabou de sair de um episódio do YoungCast e vai assistir esse episódio aqui porque você já se acostumou com esse canal e se acostumou tanto que quer maratonar. Então seja bem-vindo a mais um episódio, é muito bom ter você por aqui e nesse episódio nós vamos levar você para uma jornada de fé, de espiritualidade. Nós vamos entender muitas coisas acerca do reino. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Young e é claro, eu serei sempre o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre te conduzindo, sempre pegando na sua mão e te entregando um conteúdo que vai te edificar e cada dia mais vai reforçar a sua fé. Se você não é inscrito no canal, já aproveita agora, clica no botão de inscrever-se, ative as notificações para que você não perca nada e toda vez que eu chegar com um novo convidado, você vai ser notificado e notificada que o YoungCast está no ar. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Então esse é um momento maravilhoso que a minha produção, que é uma produção muito eficiente por sinal, vai deixar aqui na tela para vocês o QR Code. Basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code e você será direcionado ao nosso Instagram. Instagram que agora caminha para 1.100.000 seguidores. E vocês sabem, né? Eu sempre digo isso, é muito mais do que números. São pessoas que diariamente são alcançadas com os conteúdos que são liberados através dessa mesa. Então se você não segue a gente lá no Instagram, pode correr lá, segue o YoungCast, porque os cortes dessa entrevista já estarão disponibilizados para você lá em nosso Instagram. TikTok também está na tela, basta fazer a leitura do QR Code e ser direcionado para o nosso TikTok. Hoje eu recebo um convidado muito especial, alguém que eu tenho muita admiração, já acompanho o trabalho dele há algum tempo. É uma pessoa que para muitos pastores, né, ele foi aquela virada de chave, né, aquela lacuna, o antes e depois. Alguém que trouxe uma visão e essa visão foi abraçada por diversos pastores, líderes, empresários em todo o Brasil e no mundo. E esse cara é o cara que, se eu fosse definir ele aqui, eu ia falar o cara do reino. Vamos bater o papo com o cara do reino. Ele que é pastor sênior na Igreja Reino, autor do livro Cultura do Voluntariado e Nem Só de Pão, além de mais 4 livros que ele tem aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é fundador da Escola do Reino. Vocês entenderam agora? Já vou até falar, produção, nessa entrevista aqui, a legenda tem que ser sobre o reino, entrevista sobre o reino. Senhoras e senhores, eu recebo aqui o meu querido amigo pastor Eduardo Reis. Bem-vindo ao YoungCast, meu amigo. André, prazer estar aqui no YoungCast. É um prazer poder compartilhar um pouquinho com sua audiência e vai ser incrível esse momento aqui. Estou aqui, pode falar o que você quiser, estou prontinho para responder e para bater o papo que você quiser. Pode guiar aí o podcast da melhor maneira possível. Eu estou pronto e não precisa ter filtro. Bora, vamos para cima. Vamos embora, o homem está preparado. E como é que tá, meu amigo? Tá leve? O pastor, ele está atendendo alguns compromissos aqui em Alphaville, está por São Paulo e nós aproveitamos, vamos fazer aí a entrevista com o pastor Eduardo, ele que tem uma agenda muito corrida. Falamos com o Jeff, quero agradecer aqui ao Jeff também, meu grande amigo, e tornamos possível e está acontecendo aqui essa entrevista. Tá leve? Como é que foi a vinda para cá? Pegou o trânsito de São Paulo? Já se acostumou? Não, foi tudo tranquilo. Eu vim para cá num voo rápido de 50 minutinhos. Ontem eu estive ministrando lá na Pura Fé com o bispo Bruno Brito. Estava tendo um aniversário da igreja lá, 7 anos. Incrível, uma unção, uma graça, uma glória. Eu estou assim, ainda impactado com a unção que eu vi ali ontem. E vim para Alphaville também, não peguei trânsito. Tá tudo tranquilo. Parece que está tudo conspirando ao favor daqueles que amam a Deus. Meu pastor, eu quero muito falar acerca do reino, mas não tem como falar sobre o reino, né? Não tem como estar numa mesa com o pastor Eduardo Reis, falando sobre o reino, e não falar sobre a Igreja Reino.
Porque a Igreja Reino, ela carrega consigo uma visão, ela carrega consigo uma missão, e eu acredito que toda missão e toda visão de uma igreja, ela está associada com aquilo que Deus entrega para o seu gestor, para o seu líder, para aquele que está na frente. Eu queria entender, entrar agora no avião e lá atrás, no começo, quando você decidiu fundar, quando Deus te orientou para que você fundasse a Igreja Reino. Vamos falar sobre o início da igreja, como foi? André, a Reino nasceu há 4 anos atrás, ou seja... 4 anos? É uma criança de 4 anos. Em plena pandemia, Uau! quando as igrejas estavam fechando as portas, Deus falou a mim e a minha esposa que a igreja iria nascer. E eu estava dando uma aula no Zoom e os meus alunos testemunharam esse momento em que Deus falou comigo, falou com a minha esposa, compartilhamos com eles e eles enviaram a primeira oferta para nascer essa igreja. Eu aluguei um prédio lá em Balneário, que cabia nas nações, inclusive nós estamos com esse prédio até hoje, cabiam 130 cadeiras, e paguei 3 meses adiantado, e o prédio ficou fechado 3 meses por causa da pandemia. Depois de 3 meses com ele alugado, foi que nós fizemos a primeira reunião. Vieram alguns alunos meus do Brasil todo que conseguiram ir de carro, porque os aviões estavam meio complicados. E eu pensei, e aí falei para minha esposa, a semana seguinte, né, domingo que vem, nós vamos estar aqui, eu, você e o Lourenço, nosso primogênito, né, que tem 6 anos hoje, tinha 2 naquele momento. E para nossa surpresa, tinha umas 20 pessoas no domingo seguinte. 20 pessoas? E no outro também, e assim foi crescendo. Nós nunca fizemos um evangelismo na rua, porque estávamos em pandemia. Nunca saí para chamar ninguém. A igreja literalmente foi acontecendo, eu pregando ali, uma pessoa ia falando para outra, outro falando para outro e chamando pessoas, e a igreja foi crescendo. Nesse prédiozinho ali, de 130 pessoas, nós chegamos a colocar 400 pessoas numa reunião. Num prédio cabia 130. E uau! Isso, logo depois que a pandemia passou, a gente chegou a ter 4 reuniões num domingo nesse prédio, e isso fez com que esse lugar se tornasse inviável a reunião ali, porque a gente começava às 7 horas da manhã, parava às 11 horas da noite. Você imagina, num bairro residencial, num prédio de 130 cadeiras, com 400 pessoas numa reunião, não tinha lugar para parar carro, a rua colapsava. A gente sempre fez um momento que chamamos de hospitalidade, em que 30 minutos antes da reunião, a gente recebe as pessoas para tomar um café, um chá, uma soda italiana, né? E também para a gente poder conectar essas pessoas. Tem um motivo da gente fazer esse momento de hospitalidade, conectar as pessoas que estão chegando com as pessoas da igreja, para que as pessoas da igreja conectem essas pessoas com a pessoa de Jesus. E quando isso aconteceu, de colapsar tudo, nós precisamos procurar um lugar novo. Então a gente foi para um lugar que era um prédio que a Renault, a concessionária Renault tinha saído de lá. A gente alugou esse prédio de uma forma milagrosa também. Tudo milagroso, né? Porque a gente acabou viralizando aí no Brasil como sendo a igreja de brancos e ricos. Brancos e ricos. A gente deu entrevistas em uma semana acho que para mais de 60 veículos de comunicação, entre eles o Globo, Folha de São Paulo, Metrópole, né? O UOL, e como igreja de brancos e ricos, porque está em Balneário, uma cidade de maioria conservadora, né? E tem essa questão política também, que eles acabaram nos envolvendo, mas quando eu chegava para dar as entrevistas, eu chegava nos podcasts, aí a igreja de branco tem um pastor preto, já desarticulava tudo. E, na verdade, o povo de Santa Catarina é um povo bonito, e as pessoas acabam confundindo esse povo branquinho, bonito, e com pessoas ricas, né? Sim. Mas veja bem, eu sou um pastor negro, estou em Santa Catarina, fui acolhido por esse estado, fui acolhido por Balneário Camboriú. Sei que existe o preconceito sempre, mas eu sinto isso menos lá em Santa Catarina do que no estado em que eu cresci. Sim. E, cara, lá em Santa Catarina tem sido um lugar incrível para desenvolver essa igreja. A igreja cresceu muito. Hoje nós temos 6 reuniões num domingo, né? Reunimos mais de 2.000 pessoas num domingo. Temos 4 reuniões no nosso prédio principal e mais 2 reuniões no domingo em 2 prédios auxiliares, que é na Nações, ali onde a gente começou, e também hoje nós temos um prédio na Praia Brava. Então nós temos 6 reuniões acontecendo no domingo e uma na quinta-feira. Reunimos 3.000 pessoas por semana em uma cidade de 140 mil habitantes.
E hoje nós temos ali alugado três terrenos. Tem o terreno da igreja, onde está o prédio da igreja, que assim, são 5 mil metros, mais 5 mil metros ao lado para estacionamento e outros 10 mil metros ainda do lado desses. Então nós temos hoje 20 mil metros ali alugados no metro quadrado mais caro do Brasil. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé e assim, Deus tem que estar muito no negócio, como a gente de fato percebe, né? Que você falando aí, é nítido que o propósito de Deus para reino era algo urgente, né? Porque uma igreja que no meio da pandemia começou, meses depois, já procurando lugar para conseguir colocar. E tudo colocar. de forma orgânica, porque todo o investimento é das pessoas, não teve ninguém por trás, não teve grandes investimentos, não teve grandes... não teve grande injeção de recursos, entendeu? Grão a grão mesmo, com semente a semente, nós fomos edificando e de forma muito orgânica e muito natural. Hoje nós estamos em 20 cidades do Brasil, mais 3 países fora o Brasil. Então hoje nós somos... Em 4 anos? Em 4 anos. Somos 4 países, nós estamos em Boston, nos Estados Unidos, estamos no Paraguai, que inclusive no Paraguai nós conseguimos comprar os nossos terrenos lá, nós vamos construir nesses terrenos. Estamos em Santa Cruz da Serra, na Bolívia, agora em maio vamos até fazer uma conferência lá na Bolívia, e também em outras 20 cidades do Brasil. Tudo isso em 4 anos. Agora, é muito legal a gente perceber, né, e até a gente fica feliz por isso, que a gente vê que de fato você tem sido muito bem eficiente naquilo que Deus te direcionou. A igreja Reino, ela é uma igreja que tem uma estrutura, ela é uma igreja que prioriza as pessoas crescem, as pessoas participam, as pessoas estão sempre interagidas. Agora eu quero entender e eu quero conhecer a essência, a cultura Reino, aquilo que cada liderado seu carrega, aquilo que cada membro seu carrega dentro de si. Qual é a visão da Reino? Nós somos uma igreja cultural, cristocêntrica. Uau. E um movimento de evangelismo muito forte através da comunicação. Então, veja bem, como igreja cultural, toda a membresia tem a sua identidade baseada nessa cultura. A nossa essência define a nossa identidade. Então nós abrimos mão da igreja de sistema, que é baseada em um sistema religioso. E o que é a religião para mim? É repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Meu Deus. Entende? Porque até hoje eu não consigo explicar porque que um dia eu estive numa procissão segurando uma vela andando atrás de uma imagem. Mas quando eu nasci, eu cresci num ambiente em que esse era o sistema religioso. E eu fui inserido nesse sistema religioso e nunca questionei o porquê disso. Então, quando nós começamos a questionar o sistema religioso protestante, evangélico que vivíamos, decidimos romper com o sistema e viver uma igreja cultural. Essa disrupção nos levou para uma cultura que define a nossa identidade. Na essência, nós somos uma igreja muito mais estruturada enquanto povo do que enquanto estrutura física. É uma igreja mais humanizada. Nós temos uma nova linguagem, porque toda disrupção gera uma mudança de linguagem. Veja, na disrupção entre a igreja católica e o nascimento e o surgimento da igreja protestante, houve uma mudança de linguagem. Antes a gente ia na missa, agora a gente vai ao culto. E eu decidi na Reino que nós não usaríamos nem a palavra missa, nem a palavra culto, mas usamos a palavra reunião. Então, sim. Por que eu entendi isso? Porque a palavra culto no Novo Testamento aparece pouquíssimas vezes. Acho que 2 ou 3 no máximo. Em contrapartida, o Novo Testamento fala o tempo todo que a igreja se reunia. Então nós decidimos reunião. Não entendemos que culto é errado, que você não deve falar culto, nada disso. Só queríamos uma mudança de linguagem para respirar um ar novo em termos de como nós comunicamos a Cristo por meio de uma cultura e não de um sistema.
Como comunicar Cristo por meio de uma cultura e não de um sistema. Então nós temos um vocabulário novo, né? Na Reino nós temos o nosso vocabulário próprio. A maneira com que nós damos nome às coisas. Tudo é bíblico, só é diferente. Sim. Né? Então, vira e mexe, aparece alguém no nosso Instagram. Não é reunião, não, é culto. Mas veja, reunião é mais bíblico do que culto. Se você for contar quantas vezes aparece no Novo Testamento a igreja se reunindo, né? Nas casas, porque a igreja começou se reunindo em casas. Sim. Né? A primeira vez que a igreja se reúne de maneira, num prédio, como igreja, para um culto público, né? Isso acontece na Síria, não acontece em Israel. Lá em Dura-Europos, que é a primeira igreja do mundo, é a igreja de Dura-Europos. Na Síria, que hoje, infelizmente, tristemente, hoje mesmo está em notícia aí, espalhada pelo mundo todo, né? De cristãos sendo mortos na Síria. Hoje pela manhã eu vi essa notícia. Cristãos sendo mortos, arrastados pelo chão, arrastados em caminhonetes, colocados em carrocerias de caminhonetes aos montes, levados para serem sacrificados, mortos. Uhum. É terrível, veja. Mas ali foi em Dura-Europos, uma igreja na Síria, foi a primeira igreja com culto público da maneira que nós conhecemos hoje. Antes as reuniões da igreja eram nas casas. E a igreja se reunia. Então, é só uma questão de linguagem para que haja realmente essa disrupção, essa quebra de relação com aqueles sistemas que a gente vivia. Quando eu migrei da itinerância para o pastorado, eu decidi realmente quebrar todo o vínculo com o sistema religioso que eu vivia antes. Sim. E o que de fato pastor Eduardo, por exemplo, o reino, né? Porque existem muitas pessoas que elas não entendem o que de fato é o reino, né? Outras pessoas, elas têm um conhecimento raso sobre o que é, né? Sobre o servir, sobre você auxiliar outra pessoa. Mas o que de fato é no profundo o reino de Deus? André, vale até a pena ressaltar algo, né? A nossa igreja chama reino. Não é por uma questão de marketing, de brand, ou porque está na moda. Uhum. É porque nós carregamos uma mensagem. E é essa mensagem que dá nome à igreja e também que nos dá a identidade que nós temos, que gerou a nossa cultura. O reino de Deus é todo lugar onde Deus tem governo. O reino de Deus é todo lugar onde Deus tem governo. A palavra reino quer dizer governo. Uhum. Veja, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele diz, quando vocês orarem ao Pai, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Certo. E seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita no céu. Então veja, o reino de Deus é uma realidade no céu. Uhum. Por quê? Porque lá a vontade de Deus é feita. Então, aonde Deus reina? Aonde ele governa. Então, reino é governo. Reino é governo. Reino de Deus é todo lugar onde Deus tem o governo. O reino, ele tem 3 aspectos. Aparência, realidade e manifestação. O primeiro aspecto do reino é a aparência. Você vê nas parábolas, por exemplo. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um homem que preparou as bodas do seu filho. O reino de Deus é semelhante a um homem, a um senhor que dividiu as dracmas para os seus servos. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Então, veja, é uma aparência de reino que não tem vida interior, porque é só aparente. Depois você tem a realidade do reino que se cumpre na igreja. A realidade do reino de Deus está na igreja, que é essa vida interior. Ou seja, aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, que ele vai reinar sobre o mundo todo, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, já é uma realidade, porque nós temos o Espírito Santo. Sim. E já é ele quem governa a nossa vida. Se ele quem governa a nossa vida, o reino de Deus está em nós. É por isso que o texto vai dizer, ninguém te diga que o reino está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está em vós. Essa é a realidade do reino. O reino de Deus está em mim como realidade. Deus já governa a minha vida. Cristo já governa a minha vida, por meio do seu Espírito que está em mim. E haverá também um terceiro aspecto do reino, que é a sua manifestação. Quando o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Nesse dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí se manifesta o reino de Deus e inicia um período que nós chamamos de reino dos céus,
que está dentro do reino de Deus. Porque existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Ah, então, opa, aí é um ponto interessante. Existe, então, o reino de Deus e o reino dos céus. Qual é a diferença do reino de Deus? A maioria das pessoas, quando lê isso na Bíblia, e claro, ninguém é obrigado a ser estudioso, Sim. mas a maioria das pessoas, quando lê isso na Bíblia, acha que são sinônimos. E não são sinônimos. Não são sinônimos. Não, o reino de Deus é eterno. Uau! Que esse reino é governo. O reino de Deus é eterno, assim como ele, porque Deus governa. O Salmo 90, verso 2 diz, né? Antes que se formassem os montes, ou que tu fundastes a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então veja, o reino de Deus, o governo de Deus se estende de eternidade a eternidade. Isso falando da eternidade passada até a eternidade futura. Sim. Ou seja, o reino de Deus é algo amplo que vai de uma eternidade a outra. O reino dos céus é um período de tempo em que Cristo vai reinar sobre a terra. E não é, André, numa nova terra e no novo céu. É nessa terra. Ah, é nessa terra? Jesus vai voltar nessa terra. E no mesmo lugar que nós fomos humilhados, ele nos dará dupla honra. É aqui que se cumpre essas palavras, por exemplo, que o pessoal usa para ministrar a oferta, de que ele vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Sim. Entende? Isso não é para agora, isso é para aquele momento, para esse momento chamado Reino dos Céus. O tempo da restituição é o tempo em que a manifestação do reino acontece. O tempo da restituição é o tempo que a manifestação do reino acontece. Esse período vai durar 1000 anos. O milênio. Jesus vai reinar em Jerusalém. Ele será rei e sacerdote no seu trono por 1000 anos. Como que vai iniciar o reino dos céus? Com uma batalha, uma grande batalha, chamada por alguns Armagedon, ou a Batalha de Meguido, que as pessoas pensam que é a última batalha, não é a primeira. Essa é a batalha que vai dar a vitória a Cristo sobre Sim. o anticristo e seus exércitos. Está descrita lá em Apocalipse 14, numa figura de linguagem, que ele vai colher as uvas da falsa videira da terra. Essa videira da terra é uma videira falsa, que produz uvas falsas. E ele vai pisar como no lagar da sua ira. Então, está descrevendo a batalha. E que o sangue dessas uvas vai subir até a altura do freio dos cavalos, por uma distância de 1.600 estádios, ou seja, quase 300 quilômetros. Está narrando aí, de forma figurada, a batalha do Armagedon. Essa batalha dá a vitória a Cristo sobre o anticristo e se estabelece, então, o reino dos céus, que vai durar 1000 anos. Nesse momento em que Jesus, o Cristo, com os seus santos, vencerem o anticristo, Satanás vai ser preso em uma prisão. Mas o texto bíblico diz que importa que ele seja preso por 1000 anos. E no final de 1000 anos que ele seja solto. Nesse período dos 1000 anos, ou no período do reino dos céus, haverá o que a Bíblia chama de a restauração de tudo, a restauração de todas as coisas. Nesse tempo da restauração de todas as coisas, ainda haverão pessoas que morrerão. Mas o texto diz que quem morrer com 100 anos morrerá jovem. E aí já tem as pessoas que estão já glorificadas e que não vão morrer mais. Tudo isso vai conviver em sintonia. Nós cremos também que no final dos 1000 anos, como diz as Escrituras, Satanás vai ser solto para provar as nações da terra. Ele vai dar seu poder às nações e, por incrível que pareça, depois de 1000 anos de reino dos céus, um reino de paz e de justiça, não, o povo vai se levantar contra Jesus. Para você entender o que é essa semente maligna chamada o pecado na natureza humana, da qual nós fomos libertados. Porque as pessoas confundem pecado no singular com pecados. Paulo apóstolo vai deixar muito clara a distinção disso. O pecado é uma força, é uma natureza que entrou na natureza do homem com o advento do pecado. Pecados são os delitos que nós cometemos diante da lei de Deus. Esses pecados, eles devem ser perdoados. Jesus perdoa os nossos pecados, mas Jesus não perdoa o pecado. Por causa do pecado, o homem foi condenado. E não tem como ser absolvido. O homem está condenado. Ok?
E o pecado é uma natureza, é uma força que entrou no homem, no advento do pecado, entrou essa natureza maligna, satânica no homem. Então Jesus nos liberta do pecado. Sim. Ele nos liberta do poder do pecado. E ele perdoa os nossos pecados, porque são coisas diferentes. Entende? Do pecado ele nos liberta, os pecados ele perdoa. Então todo aquele que confessar seus pecados, e deixa esses pecados, ele é fiel para perdoar os pecados. Mas do pecado ele nos liberta. Esse Jesus que nos libertou do pecado, veja, nos deu também poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando eu fui salvo, eu não só fui livre da condenação do inferno, aconteceram muitas outras coisas. Eu recebi o dom do Espírito Santo, eu recebi o dom da vida eterna, eu recebi o dom celestial. Quem resume a salvação como a anulação de uma condenação ao inferno, não entendeu nada, né? Porque o inferno nem é o lugar onde os condenados vão passar a eternidade. É como se fosse uma sala de espera para o juízo final. Porque no final o inferno vai ter que devolver os seus mortos para eles serem julgados, e então eles serão lançados no lago de fogo. É como se fosse, na cultura jurídica, a cadeia e o presídio, né? Primeiro você vai preso numa cadeia, vai passar por um julgamento justo e levado para uma penitenciária. Apesar que hoje não funciona mais assim, né? Mas a dinâmica filosófica é essa. Então, isso aqui que você trouxe, eu achei assim, um ponto interessantíssimo. A pessoa, então o inferno, ele não é um destino final do não salvo. Não. Ele é algo temporário e o destino é pior ainda. Pior ainda. Meu Porque Deus. a Bíblia diz que é vergonha e humilhação eterna. E o inferno vai ter um momento de sair dele. Eles vão sair dele para o juízo final. Vão ter um julgamento, onde nós já sabemos os resultados, eles vão estar condenados, mas vão passar por um julgamento, chamado juízo final, o julgamento do grande trono branco, o trono de Safira, que é um trono branco de Deus. E depois que eles saírem desse julgamento, serão lançados no lago de fogo, onde haverá uma condenação eterna. E aí nós temos muitas teologias sobre isso. Sim. Há pessoas que creem no aniquilamento do ser, eu não consigo crer nisso, porque a Bíblia é clara que é juízo eterno. Juízo eterno, sim. A pessoa que hoje, né, todo ser humano, a pessoa que ela morre hoje, como ela fica? Ela já vai pro céu, vai pro inferno, vai pro seio de Abraão, como alguns dizem? O que de fato acontece? Então depende da pessoa. O não salvo, por exemplo. O não salvo, todas as pessoas que morrem vão ter a sensação de que estão subindo. Então se você pegar essas pessoas que vieram de uma experiência de quase morte, eles vão relatar que eles se viram subindo. Independente se é salvo ou se é condenado. Ok? Porque existe um lugar nos céus, porque o pessoal pensa que o reino do diabo é no inferno, né? Mas o reino do diabo está na terra. Tá na terra. Hoje o diabo governa o mundo. Sim. Ele é o príncipe deste mundo. Sim. Ou seja, todo o sistema que está instalado nesse planeta é do diabo. O mundo amou mais as trevas do que a luz. Quem governa o mundo é o diabo. E ele é o príncipe das potestades dos ares, não do submundo. Então existe um lugar no céu chamado regiões celestiais, que é onde está o mal, onde estão as trevas. Então, o fato da pessoa se ver subindo não quer dizer que ela não vai descer de alguma forma. Eu também acredito, André, que essa questão de em cima e embaixo é só uma distração. Uma questão semântica e uma questão também do imaginário humano conseguir captar a mensagem. Porque são dimensões. Por exemplo, se você sair da Terra, em cima e embaixo não faz mais sentido. Ou seja, se você está no espaço, não tem mais céu lá em cima. Céu lá em cima tem para nós que estamos na Terra e temos como céu lá em cima. Ou seja, isso tudo vem da cultura grega, né? Sim. Isso tudo vem da cultura grega, da cultura helenista. A ideia de que o céu é um lugar lá no alto, né? Onde estão os deuses. O inferno, o Novo Testamento, ele é inundado pela cultura grega, pela cultura helenista. Por exemplo, o inferno no Novo Testamento é Hades. Quem é Hades? O deus do submundo dos gregos.
Sim. Então, veja, então nós estamos inundados dessa cultura. É uma cultura grega, né? Estamos inundados, o Novo Testamento está inundado dessa cultura porque as pessoas foram educadas, né? Várias pessoas do Antigo Testamento na cultura judaica, mas muitos judeus, como estavam debaixo do domínio do Império Romano, foram helenizados. O caso de Paulo, apóstolo Paulo, né? Ele era instruído na cultura dos gregos, na cultura helenista. Então, mas veja bem, não faz diferença. Mas nessas regiões celestiais, que é esse céu interestelar, aí está Satanás, estão os principados, estão as potestades dos ares. Dos ares. Entendeu? Então não tem essa... a pessoa morreu, ela não desce. Então, qual é a dinâmica? Qual é a engenharia disso? O céu, a Bíblia, nos mostra a operacionalização das coisas no reino dos céus. Raramente a Bíblia vai mostrar a operacionalização do reino das trevas. Então, Jesus nos conta uma história sobre um rico e um mendigo, Sim. que é chamado Lázaro, que estava cheio de chagas, né, jazia cheio de chagas à porta do rico. E de um rico que se regalava esplendidamente, vestido de púrpura, na sua sacada todos os dias. O mendigo, até os cães vinham lamber as suas chagas, ele estava ali moribundo. Não é uma pessoa para quem você pediria uma oração. Exato. Se você fosse pedir uma oração, você ia pedir para o rico. Exato. Porque você ia achar que Deus está com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, narrando essa história, Jesus conta que morreu o mendigo e foi pelos anjos conduzido ao seio de Abraão. Veja, então Jesus mostrou como o céu opera. Exato, como né? o céu opera. Então, ou seja, quando um salvo morre, os anjos conduzem ele ao seio de Abraão. Então, quando que uma pessoa morre? Quando o seu espírito deixa o seu corpo. Então, lá na Epístola de Tiago diz, né? A fé sem obra é morta. É morta. Sim. Então, do mesmo modo que o corpo, o seu espírito é morto. Então, quando que o homem morre? Quando o seu espírito deixa o seu corpo. Nesse momento que o espírito deixa o corpo, os anjos vão pegar os salvos e conduzi-lo ao seio de Abraão ou ao paraíso. Isso então acontece com os salvos. Com os salvos. Eu estou falando também no contexto do Antigo Testamento. Sim. Já nós vamos para o contexto do Novo Testamento. Boa. Então, ele é conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Porque Jesus está no contexto do Velho Testamento. Ele ainda não instituiu o novo pacto nesse momento. Agora, ele diz, aconteceu morrer também o rico. E no inferno, veja, ele não explicou a operacionalização do inferno. Mas provavelmente é semelhante. Ele deve ser conduzido por anjos caídos, né, por espíritos malignos, ao inferno. E no inferno, levantou os olhos e viu a Lázaro no seio de Abraão e gritou, Pai Abraão. E é esquisito que ele grite Pai Abraão, né? Abraão. É judeu, poxa. Só tem Abraão por pai os judeus. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nas chamas. Aí Abraão falou, olha, você teve os seus bens na sua vida e Lázaro somente os males. Agora ele está consolado e você em tormenta. E ainda que eu quisesse ir aí, tem um grande abismo entre nós, que é o Tártaro, né? Então, há uma teologia que não é uma teologia adotada por 100% dos cristãos, como qualquer teologia, né? Mas é uma teologia adotada por muitos, que vem do dispensacionalismo. Sim. Que traz a ideia de que as regiões baixas da terra, que diz em Efésios, né? Em Efésios 4:8, vai dizer que Jesus desceu às regiões baixas da terra e depois subiu ao alto. Essas regiões baixas da terra, chamada Catótera, é dividida em 3 partes: Sheol, sepulcro ou seio de Abraão, esses 3 nomes são sinônimos. O abismo, que é o Tártaro, onde estão aprisionados os anjos que o Senhor aprisionou por causa de uma suposta rebelião, pós-rebelião angelical, ou seja, mais uma rebelião dos anjos. Uhum. E um outro lado é o Hades. Então Abraão vai falar desse abismo. Sim. Né? Entre o Sheol, entre o seio de Abraão e o Hades, existe o Tártaro, ou o grande abismo. Essa é
uma visão teológica, né? É uma linha, sim. Tem várias outras visões, mas é uma visão teológica. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que Jesus, por exemplo, não falou como o inferno operava, mas mostrou como o céu opera. Então, provavelmente, o inferno deve operar de uma forma semelhante, a julgar que a universidade do diabo foi o céu, né? A universidade, exatamente. E o que você aprende, você replica, né? Então, ele deve fazer da maneira dele, mas ele não aprender em outro lugar que não seja com Deus. Agora, um ponto assim que é muito interessante, né? É justamente, você já até chegou a falar sobre isso, eu queria voltar a comentar sobre esse assunto, que é justamente sobre o salvo. A pessoa, para ela ser salva, ela precisa ser batizada para que ela seja, para ser salvo? De forma alguma. A salvação acontece, vamos pegar Efésios capítulo 2, verso 8, né? Então você vai ver que a salvação acontece pela graça, mediante a fé. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, melhorando aqui a frase, se eu faço de Jesus o meu Senhor e creio em quê? Não é em qualquer coisa. Porque a maioria das pessoas que aceitam Jesus não sabe nem o que estão fazendo, né? Porque você tem que crer em algo. No que eu tenho que crer? Segundo Romanos, você tem que crer que Deus ressuscitou o homem Jesus dos mortos. Porque Jesus não pode ressuscitar a si mesmo, enquanto homem. Mas Deus ressuscita esse homem, que ressuscita divino. Entende? É um homem com duas naturezas, mas você tem que entender o papel de cada natureza. Por exemplo, quem foi para a cruz e morreu foi um homem. Deus não pode morrer. Então a natureza que morre é a humana, porque a natureza divina, quando Jesus morre na cruz, ela deixa de estar apenas nele e ela agora é repartida. Porque Jesus morre enquanto indivíduo, mas ressuscita coletivo, como igreja. Há um pouco dele dentro de cada um de nós, que é o seu espírito. Em cada um de nós. Então nós somos um corpo coletivo, ou seja, somos o corpo de Cristo. Que o apóstolo Paulo foi que compreendeu isso, né? Porque quando ele estava a caminho de Damasco e veio aquela luz, brilhou, ele caiu ali a ponto de perder a visão, né? Ele vai falar com Jesus. Jesus fala do céu com ele. E aí ele diz, Saulo, Saulo, ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Você imagina quantas pessoas Paulo não perseguia? Ele deve ter pensado, mas qual deles era ele? E por que ele está me falando do céu? Aí que a ficha de Paulo vai cair e ele vai ter essa revelação de que quando ele perseguia os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque Jesus é um com seu povo. E é o apóstolo Paulo quem vai cunhar no cristianismo essa expressão, corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. É ele que traz essa revelação para nós. Sim, então não necessariamente a pessoa precisa se batizar para ser salva. Não. Como fica, por exemplo, aquele texto de quem crê e for batizado será salvo? Então, aí veja bem, a ideia, nós temos duas palavras gregas aí para salvação, soz e soteria. Então, uma palavra grega traz a ideia da libertação da condenação do inferno. E uma outra palavra traz a ideia de uma salvação completa. Ou seja, lembrando que quando uma pessoa é salva, ela não só é liberta da condenação do inferno. Várias outras coisas ocorrem. E num processo, como Paulo diz lá, desenvolva a vossa salvação. Ok? Com temor e tremor. Quando a pessoa crê em Jesus, ela é imediatamente livre da condenação do inferno, mas ao mesmo tempo ela recebe o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, para habitar nela, o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós recebemos o Espírito de Cristo. Somos feitos filhos de Deus, então há uma filiação, há uma adoção e uma filiação. Nós recebemos também o dom celestial. Veja, a vida eterna. Então várias coisas ocorrem. A ideia de que aquele que não foi batizado nas águas recebeu a vida eterna, recebeu o Espírito Santo, mas essa pessoa ainda não está apta a reinar com Cristo.
Então ela vai precisar passar por processos. E o batismo das águas é um desses processos, que significa morrer e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Também a sua confissão pública de fé é parte de um processo de salvação. Então veja, imediatamente no momento que eu sou salvo, eu sou livre da condenação do inferno, eu recebo a vida eterna, eu recebo o Espírito Santo, mas não para por aí. As pessoas têm a salvação como o ponto de chegada. A salvação não é o ponto de chegada, é o ponto de partida da fé. A minha vida com Jesus começa quando eu sou salvo. Começa... Boa. Entende? A salvação não é o ponto de chegada. Eu fui salvo, cheguei onde Deus queria. Não. Eu fui salvo, começou a minha jornada. Qual é essa jornada? Eu preciso alcançar o status de filho maduro para tomar posse da herança que me corresponde, porque eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para governar aquilo que é meu. Deus não pode dar o governo da sua herança, do seu reino, na mão de meninos. Como é que Paulo apóstolo escreve lá aos Gálatas? Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo ele o dono de tudo. Então Deus precisa amadurecer seus filhos. Então esse processo de amadurecimento faz parte da salvação de Deus, para Sim. que eu possa ter o alcance pleno de tudo aquilo que Deus me deu quando me salvou. Ou seja, essa salvação, essa questão do batismo, não é a mesma que a pessoa, por exemplo, ser salva, ir para o céu e reinar lá eternamente. É a não condenação. É que o fato de eu ser salvo não garante que eu vou reinar. Porque quando você foi salvo, você não nasceu de novo? Sim. Você nasce adulto? Não, você vai desenvolver. Então, são as chamadas crianças na fé que precisam se alimentar de leite. Yes. Você não pode dar governo na mão de uma criança. Então Deus precisa que os seus filhos amadureçam. Qual que é a anomalia que está acontecendo? É que as pessoas passam 20 anos, 30 anos se alimentando de leite. Isso é uma doença. O leite é bom para a criança. Isso. Entende? Você não alimenta adulto com leite. O leite para o adulto só faz mal. Yes. É para um período, né? Quando cresce tem que comer... É isso que diz o texto de Hebreus, que o leite é para os meninos. Os experimentados, os maduros, se alimentam de alimento sólido. E quando eu sei se eu sou criança na fé ou se eu sou maduro? Quando eu sei discernir o que é Deus e o que é diabo. Porque diz o texto que os maduros são os que têm os seus sentidos espirituais preparados, aperfeiçoados, para discernir o bem e o mal. Então, quando eu olho para algo, eu não sei se é Deus ou se é diabo, eu sou menino na fé. Ou seja, os maduros, em razão da prática costumeira da palavra, têm os seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Entende? A igreja brasileira não tem o dom de discernimento de espíritos como sendo um dos dons mais relevantes ou importantes para se buscar. As pessoas querem dons que sejam visíveis, notórios, né? Para que as pessoas vejam elas. Normalmente é assim. Mas de todos os dons, eu penso que o primeiro que nós deveríamos buscar é a fé, o segundo é o discernimento. Primeiro a fé, o segundo é o discernimento. A fé é um dom, né, também. A fé é um dom. A fé é um dom. Então existe a fé subjetiva e a fé objetiva. E a fé é um dom. Tá? E esse dom precisa ser buscado, o dom da fé. E depois o dom de discernir. Então, eu acho que é mais importante do que o de profetizar, do que o de falar em línguas, do que esses dons que as pessoas vão me ver. Mas os dons que eu preciso para estar arraigado na fé. Sim. Nessa linha justamente ali da pessoa que ela é salva em Cristo, a partir daquele ponto ela passa a desenvolver, ela começa a praticar a sua fé, as suas obras, etc. Dentro dessa linha, a gente vê a igreja como uma responsável nesse desenvolvimento, né? De ensinar aquela pessoa, de fazer aquela pessoa ali entender sobre Cristo, permanecer nos caminhos. Mas pegando por outro ponto, né, o contraponto desse ensinamento que a igreja deveria ter, esse crescimento do número dos afastados no Brasil, de quem é a culpa? A igreja tem culpa? André, o que eu vou te falar? Proporcionalmente,
eu não acredito que o número dos afastados aumentou. Foi a igreja que cresceu. A igreja cresceu. Esse é o ponto. Uhum. Então, o número dos afastados hoje vai ficar mais visível para todo mundo. Mas a igreja brasileira sempre teve como maior dificuldade, ao meu ver, em todo o processo de evangelização, a consolidação. A consolidação sempre foi o ponto fraco da igreja brasileira. Aliás, se alguém conseguir resolver esse problema, vai virar uma lenda. Sim. Vai virar uma lenda. Uma lenda. Porque a igreja sempre teve dificuldade de consolidar. Pense, André, que nós conhecemos e visitamos várias, você deve ter conhecido alguma igreja que tem 30 anos. Sim. E 100 membros. Sim. Nesses 30 anos, quantas pessoas passaram por lá? Muitas. Mas eles continuam com 100 membros. Então, veja, a dificuldade no Brasil não é levar a pessoa à igreja, não é levar a pessoa a aceitar Jesus, é consolidar essa pessoa na fé. A igreja brasileira sempre foi deficiente nisso. Isso não é um problema das grandes igrejas. E isso não é um problema atual. Entende? A questão é, a igreja cresceu. E a sua dificuldade de consolidação se tornou mais notória. Mas proporcionalmente vai continuar a mesma coisa, só você observar. A igreja brasileira nunca teve isso como ponto forte. Até porque a igreja brasileira foi uma igreja muito religiosa. Uma igreja de religiosos e julgadores. Como que a igreja de sistema no Brasil recebe uma nova pessoa? Primeiro, essa pessoa precisa crer como eles creem. Depois ela precisa se adaptar ao que aquele sistema religioso acredita ser o correto na sua forma de viver. E depois eles vão ver se essa pessoa pode pertencer ou não. Essa é a igreja de sistema funcionando. Primeiro você crê como eu creio, se adapta a um estilo de vida que eu entendo que é correto, e depois eu entendo se você pode pertencer ou não a esse corpo, esse corpo religioso. Tá conseguindo entender ou não? As igrejas hoje que são culturais, que romperam com esse sistema, como que elas são? Primeiro você pertence, convivendo você acredita, e crendo o Espírito Santo te transforma. Que eu penso ser mais bíblico. Porque as pessoas são recebidas no nosso meio, acolhidas. Como nós não temos do que esconder, porque o evangelho na nossa boca não é apenas um discurso, em que você vive uma coisa na igreja e outra na sua casa, a convivência conosco vai levar essas pessoas a verem que o evangelho para nós é uma verdade vivida e praticada. Vendo isso, elas vão crer. E crendo, o Espírito Santo vai transformá-las. O papel de transformar pessoas é do Espírito Santo, não é da igreja. O papel da igreja é de discipular. E a igreja é a única entidade no mundo com poder de discipular. Tem muita gente querendo discipular quem já tem igreja e quem já tem pastor. O papel do discipulado na vida de uma pessoa é da igreja. Ninguém pode roubar esse papel. Tem gente que está chamando de ovelhas quem já tem pastor. Então, veja, eu venho aqui e crio um movimento e trago pessoas de todas as igrejas e começo a chamar elas de minhas ovelhas. Começa a discipular essas pessoas, começa a batizar, entregar certificado de batismo. Eu não sou uma igreja, mas estou roubando o papel da igreja. Então o que diz lá em João 10? Aquele que entra no curral das ovelhas e não entra pela porta não é pastor, é ladrão e salteador, estranho e mercenário. O pastor entra pela porta. O que é entrar pela porta? A igreja, ela tem critérios para levar uma pessoa que foi salva por Jesus ao status de ministro. Veja, Paulo era douto, ele era capacitado, foi formado aos pés de um grande líder judaico chamado Gamaliel. É um homem que tinha muito conhecimento da tradição judaica, da cultura judaica, da política judaica. Paulo era instruído, formado, bem formado no que diz respeito ao social, ao cultural, ao político, tanto da cultura judaica como da cultura grega, da cultura helenista. Paulo tinha muito conhecimento da cultura grega. Veja bem, quando Paulo teve o seu encontro com Jesus, que ele viu aquele sol brilhando, caminho de Damasco, perdeu a visão,
e foi tomado por outros companheiros e conduzido até o lugar que Deus pediu para que ele estivesse, que era na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, Deus teve que levantar um membro do corpo de Cristo, chamado Ananias, para ir até lá e introduzir Paulo no corpo. Porque é papel da igreja introduzir alguém que foi salvo no corpo de Cristo. Meu Deus. Você não se auto-introduz no corpo de Cristo. O corpo precisa te introduzir nele, te receber nele. Então, Ananias, quando o Senhor fala com ele sobre Paulo, Ananias fala, mas não é esse que está perseguindo e matando? E aí o Senhor Jesus vai falar com ele, olha, vai lá e faz o que eu estou te falando, porque ele viu numa visão um homem chamado Ananias chegando, você chegando, falando com ele. Enquanto Ananias prega para ele, as escamas caem dos seus olhos, ele recobre a visão. E Paulo começa a pregar imediatamente. O que ele prega? O que ele sabe. Bom, aquele Jesus que nós dizíamos que era um herege, criador de uma seita chamada Seita do Caminho, na verdade é o Messias. Então Paulo sai pregando isso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Mas, veja, Paulo aí ele não faz o papel dos outros apóstolos. Paulo vai sair daí e ele vai para ele vai para um lugar, rapaz, onde está o Sinai, onde as terras de Midian, chamada Arábia. Ele vai ficar 3 anos e meio na Arábia sendo discipulado pelo Jesus ressurreto e assunto ao céu. Veja, os demais apóstolos foram discipulados por Jesus encarnado. Paulo vai ser discipulado por Jesus glorificado. Jesus não aparece uma vez para Paulo, Jesus aparece muitas vezes para Paulo. Olha o que Paulo fala. O que recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite que ele foi traído, tomou pão. Paulo não estava lá na ceia. E como ele sabia? Jesus falou com ele. Agora, por que Jesus ensinou Paulo sobre a ceia? Porque os outros discípulos já estavam judaizando a ceia. Eles estavam voltando com os ritos da Páscoa, da celebração da Páscoa, da celebração, né? E aí Saulo vai ali falar aos gentios e também vai alinhar os demais apóstolos quanto a essa cerimônia da nova aliança aí. E preste atenção, esse Paulo, mesmo sendo discipulado por Jesus, quando volta da Arábia, vai para Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes dele. Ele fica 15 dias em Jerusalém, segundo o relato do próprio Paulo, e ele não encontra ninguém a não ser Pedro, Cefas e Tiago, irmão do Senhor. E ele vai falar dessa maneira. Se esses homens em algum momento foram alguma coisa, não sei, mas hoje eles não têm nada para me ensinar que seja de proveito. Mesmo Paulo dizendo, sendo discipulado por Jesus glorificado e assunto, eu entendo que eu carrego uma carga de conhecimento maior do que a desses homens que vieram primeiro que eu, a ponto de eles não terem o que me ensinar. Ainda assim ele não se fez apóstolo. Foram muitos anos depois que, estando ele em Antioquia, orando com profetas e mestres, que o Espírito Santo disse, separai-me agora a Saulo e a Barnabé. Ou seja, mais ou menos 14, 15 anos depois da sua conversão, foi que o Espírito Santo mandou separar ele e consagrá-lo. Como que Paulo foi consagrado ministro? Pela imposição de mãos da igreja. Então lá em Atos, no 13, eles impõem as mãos sobre Paulo e enviam Paulo e Barnabé com uma missão apostólica. E os dois se tornam apóstolos. Apóstolos do Espírito. Tanto Paulo como Barnabé. Barnabé também era apóstolo. Eu sei que muita gente não sabe dessa informação, mas Barnabé também era apóstolo. Diz o texto bíblico que Barnabé era apóstolo. Os apóstolos Saulo e Barnabé. E Barnabé, sim. Os dois eram apóstolos. Então veja, essa ideia também de que apóstolos são os 12, 12 são os do Cordeiro. Ainda você tem os apóstolos do Espírito e os apóstolos da igreja. Então, o Cordeiro tem 12. O Espírito levantou outros apóstolos. E a igreja também. Então você tem os apóstolos do Cordeiro, os apóstolos do Espírito e os apóstolos da igreja. Eu sei que nós vivemos numa nação em que, em alguns estados dessa nação, talvez sejam os estados mais anti-apostólicos do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Mas o apostolado, ele é real. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas o apostolado é real. Só não pode confundir.
os do Cordeiro são 12. Não tem como entrar mais ninguém nessa lista. E Paulo não entra na lista dos apóstolos do Cordeiro. Paulo é um apóstolo levantado pelo Espírito Santo. Epafrodito é um apóstolo levantado pela igreja. Levantado pela igreja. Entende? Que é os que tem hoje. Então hoje... Hoje são apóstolos da igreja, a maioria. Mas é real. Porque tem uma mas é apostolado. É apostolado. É apostolado. Se a igreja levantou, é apostolado. Porque a igreja que põe a mão e envia. Com a missão de lançar fundamento. Se está lançando fundamento, é apóstolo. Está estabelecendo Cristo no lugar que Cristo não está? Então está lançando fundamento. Isso é um trabalho apostólico. A igreja é apostólica. Não faz sentido as pessoas terem dificuldade com isso. Mas esse mesmo Saulo precisou ser consagrado ao ministério. E depois de consagrado, precisou ser aprovado por aqueles que já tinham ministério. Porque ele vai até Jerusalém de novo pedir aos líderes da igreja, e ele vai falar com Pedro, para pedir autorização para iniciar o ministério com os gentios. E Jerusalém dá a ele essa autorização. Sim. E diz a ele, olha, vá lá, faz esse trabalho, porque Pedro queria esse ministério, né? Pedro primeiro rejeitou, depois queria brigar por ele, mas entendeu que Deus deu para Paulo e falou, vai lá e prega aos gentios, só não esqueça dos donativos que você deve enviar para Jerusalém para o sustento dos pobres. Então, veja que as ofertas que Paulo ministra em Coríntios, elas são levadas, Paulo viaja com outros irmãos para levar até Jerusalém. As igrejas que Paulo fundou, que é a igreja de Corinto, que Paulo fundou, né? Porque em Corinto não tinha uma igreja, são várias igrejas naquela região, ok? São as igrejas da Acaia. Paulo pega toda a oferta generosa que aquele pessoal levanta e leva para Jerusalém, porque foi um acordo que ele fez com os apóstolos quando ele pediu para iniciar o ministério com os gentios, de não esquecer de levar os donativos para os pobres de Jerusalém. Então veja, Paulo não se fez ministro, Paulo não fez uma missão sem autorização da igreja. Então, veja, eu sou um bom palestrante, eu sou um cara formado em desenvolvimento pessoal, estou trabalhando com as pessoas, o desenvolvimento pessoal delas, sou cristão também, e aí eu começo a reunir as pessoas e tomo o lugar de pastor na vida delas, tomo o lugar da igreja na vida delas querendo discipulá-las. Isso é errado. Esse é o ladrão, esse é o salteador que a Bíblia fala. Qualquer que entra no curral das ovelhas e não passa pela porta, mas por outro lugar, não é pastor, é ladrão e salteador. Veja, o papel de discipular é da igreja. Como que se consolida? Discipulando. Agora, a pergunta é, a nossa consolidação é fraca porque as pessoas não têm interesse em aprender de Deus ou porque nós não estamos preparados para ensinar? Meu Deus. É uma pergunta que fica no ar. Forte, hein? Porque eu não vejo que as pessoas não têm interesse em conhecer. Porque se o cara não tem interesse em conhecer as Escrituras por causa da fé em Cristo em si, as pessoas têm uma curiosidade cultural sobre a Bíblia. Pensa, é um livro de 5.000 anos. Sim. É um livro milenar. Qualquer que desfizer da Bíblia enquanto literatura é um completo ignorante. A Bíblia é uma literatura ímpar no mundo. Não é à toa que é o livro mais vendido do mundo. Não pode nem entrar nas listas de livro mais vendido do mundo, porque bate tudo. Sim. Ou seja, então, enquanto literatura, a Bíblia é uma literatura curiosa, provocante, que nos leva a pensar, a conhecer múltiplas culturas, porque você tem que pensar que são autores distintos, de países diferentes, com culturas diferentes, escrevendo o mesmo livro, poxa. Que a Bíblia, na verdade, é uma junção de livros. Então, estilos literários diferentes. Meu Deus. Aí tem um ponto que é muito interessante e é polêmico, né? Sim. Acerca da Bíblia. Quem não dá o dízimo é ladrão? Quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Como é que nós fazemos essa pergunta para uma igreja que não conhece sobre esse assunto? A igreja brasileira, 99,9% da igreja brasileira, só dizima por causa do sistema religioso. O que é o sistema religioso? A repetição de processos
que eu só faço porque quando eu cheguei já era assim. Então por que as pessoas dizimam? Porque quando ele chegou todo mundo dizimava, a maioria não sabe nem o que significa isso. A igreja brasileira não ensina sobre dízimo. Põe isso na sua cabeça. A igreja brasileira pede às pessoas que dizimem. Isso é diferente de ensinar sobre o dízimo. A maioria das pessoas na igreja brasileira não entenderam, por exemplo, que esse dízimo que a Bíblia diz ali em Malaquias, vocês me roubam nos dízimos das ofertas, esse tipo de dízimo nós não praticamos. A igreja brasileira nunca praticou esse tipo de dízimo. Porque esse dízimo é um dízimo voltado exatamente para os judeus, e no caso ali estava falando dos sacerdotes. De uma oferta de dízimo. Então, dízimo em hebraico é maaser. Maaser. Nós temos 5 tipos de dízimo falando na Bíblia. Então, quando você diz quem não dizima é ladrão, você está falando de qual dos 5? Porque existe o primeiro dízimo, que é chamado Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, é chamado dízimo dos levitas. Esse dízimo foi instituído por quê? Israel tem quantas tribos? 12. Não, Israel tem 13 tribos. 13? E 12 territórios tribais. Vê como muda? Tem uma tribo que não tem terra, que é a tribo de Levi. Não tem terra. Não, os levitas não têm terra, eles foram espalhados nos 12 territórios tribais, nas outras 12 tribos. Porque Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi dado por morto. Quando Jacó reencontra José no Egito, ele adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, que se torna a casa de José. Como ele adota, ele traz aqui no meio da sua perna, faz o juramento, e eles passam a ser seus filhos. Então agora Jacó não tem mais 12 filhos, ele tem 13. Porque José tinha sido dado como morto, mas ele adotou 2. Então você tem agora o 12º e o 13º, que é Efraim e Manassés, que compõem a casa de José. A tribo de José são 2 tribos, Efraim e Manassés. Veja bem, então agora você tem 12 territórios tribais, 13 tribos, Levi espalhada nas 12 tribos. E qual era a função dos levitas? Cuidar do santuário de Deus e das funções religiosas do povo. E eles não podiam ter terra. Não poder ter terra é como se eu dissesse para você hoje assim, ó, você vai servir de tempo integral na igreja e você não pode trabalhar fora. Aí você vai perguntar, qual que é a primeira coisa que você vai perguntar? Como é que eu vou sustentar minha família? Sim. Então Deus instituiu o dízimo. Paga-se aos levitas 10% dos rendimentos dos filhos de Israel, uma nação inteira, espalhada em todas as tribos, para que eles possam se sustentar e cuidar das funções religiosas e do santuário de Deus. Então esse é o dízimo do levita. É justo ou não é? Eles não podem ter terra, eles não podem plantar, eles não podem colher. Então eles precisam ser sustentados pelo dízimo do povo, que é a maneira que Deus tem de pagá-los pelo trabalho que eles exercem no santuário de Deus. Eles têm um ministério de administrar o santuário de Deus e todas as questões religiosas do povo de Israel. Então esse é o primeiro dízimo, Maaser Rishon. Depois você tem o segundo dízimo, que é um dízimo cerimonial, Maaser Sheni. Sheni quer dizer literalmente segundo. Então Maaser Sheni, segundo dízimo. Esse dízimo, ele é um dízimo cerimonial, você tem que comer ele nos limites do santuário. 1/3 da cidade de Jerusalém era o templo de Deus. Então eu tinha que viajar até lá e comer dentro dos limites do templo esse dízimo, porque é uma cerimônia. Então, veja, alguns vão dizer, o dízimo é só da colheita, porque ele está lendo sobre um tipo de dízimo. Não, o povo de Israel comia o seu próprio dízimo, não dava para o sacerdote, não dava para o pastor. Veja, é um outro aspecto, é um outro tipo de dízimo. Esse dízimo cerimonial que o levita pode chegar e comer com a sua família. Mas imagina se eu sou judeu e moro na Turquia e tenho que ir até Jerusalém e preciso levar 2 bois. Não é logístico. Então o que o texto diz? Vende os animais, ata o dinheiro no seu pulso, viaja até Jerusalém, chegando lá, compre o que sua alma pedir, de comida, de bebida, e coma dentro dos limites do templo. É um dízimo cerimonial. Depois você tem o Maaser Ani, que é o dízimo dos pobres, que acontece
no terceiro ano do ciclo judaico. No judaísmo, tudo está estabelecido em ciclos de 7. Se você pegar a Bíblia Etíope, lá o livro dos Jubileus, você vai ver isso. Tudo é estabelecido em ciclos de 7. Ou seja, dentro de um ciclo de 7 anos, você tem 2 vezes o terceiro ano. 1, 2, 3, terceiro ano. 4, 5, 6, terceiro ano. Então você consegue contar 2 vezes 3 anos dentro de um ciclo sabático. Sim. De anos, ok? Então, o terceiro e o sexto ano são chamados ano do dízimo. Porque além do dízimo dos levitas, além do dízimo cerimonial, eu ainda tenho que dar dízimo aos pobres, aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros. Não é qualquer órfão. Então, veja, não se trata de dar comida indiscriminadamente para quem tem fome. Não é para qualquer viúva e nem é para qualquer estrangeiro. Existiam regras. Até no Novo Testamento, há uma discussão muito grande entre os líderes da igreja por causa disso, porque eles estavam distribuindo o dízimo para as viúvas dos judeus, mas não davam para as viúvas dos gregos. E aí houve uma discussão se as viúvas dos gregos também não tinham direito. Veja, não era para qualquer viúva que eles davam. Então, o órfão, a viúva, o estrangeiro, é um órfão que não tem irmão mais velho, é uma viúva que não tenha filho e um estrangeiro que não tenha familiares na terra. Está falando de pessoas desamparadas. Entende? Mas está falando do povo judeu. O judeu não entendia isso como aplicado ao gentil. Tanto que foi a igreja que começou a dar esses donativos também às viúvas gregas, que haviam se convertido à igreja. Mas na prática judaica, está falando do povo judeu. O povo judeu. Cuidar dos órfãos e viúvas. Porque hoje nós falamos de qualquer órfão, qualquer viúva aqui no Brasil também. Mas está falando do órfão, da viúva, né, no judeu. Ou de estrangeiro que estejam na terra deles. Não aplica a sair fazendo caridade para os países que estão ao redor. Eles eram cercados de países, não é esse tipo de caridade. Então, está falando do povo judeu, tendo cuidado com o povo judeu, como vai estar lá também, em 2 Coríntios capítulo 9, que os santos, o primeiro objetivo dos recursos dos santos é suprir outros santos. Ou seja, os nossos recursos têm como primeiro objetivo suprir as necessidades dos santos, depois dos ímpios. Primeiro, porque não faz sentido você não cuidar da sua casa e querer fazer caridade para fora se o seu filho está passando fome. E você quer dar comida para quem está debaixo da ponte e o seu filho está passando fome. Primeiro você supre seu filho, depois você vai suprir o estranho. Essa é a coerência com que Deus explica as coisas na Bíblia acerca da caridade. Então você tem o ano do dízimo, você vai ler isso na Bíblia, o ano do dízimo, que é o terceiro ano de 2 vezes, né? O terceiro e o sexto ano de um ciclo sabático. É o ano do dízimo. Então você tem que dar o dízimo dos levitas, o dízimo cerimonial, mais o dízimo dos pobres. Então já não é mais 10% do dinheiro do judeu, entendeu? Veja, aí já... É muito mais complexo do que parece. Depois você tem... Cara... depois você também ainda tem, nesse dízimo cerimonial, não é 10%. Não é 10%. É a 10ª parte. Por que não é 10% da colheita? Porque é a 10ª parte só dos frutos sagrados. Quais são os frutos sagrados? São os que amadurecem primeiro e que não têm um defeito. Então, quem lê isso aí vai falar, dízimo não é 10%, é a 10ª parte de frutos sagrados. Consegue entender? E ainda você tem Abraão dizimando, que não tem nada a ver com esses 3 dízimos que eu te falei. Esses são dízimos que foram dados na lei. Na lei, sim. E quando Abraão dizimou não existia a lei foi dada em Moisés. Moisés é posterior a Abraão. Abraão dizimou por gratidão. Ele saiu para uma batalha que ele já estava derrotado. Houve uma batalha entre 4 reis contra 5, por causa de impostos, de tributos. Uhum. Esses 4 reis venceram 5 reis em batalhas. Por lei de guerra, eles são donos dos despojos. E eles prendem Ló. Quando Abraão fica sabendo que Ló foi preso, ele vai na batalha contra esses reis para tentar libertar Ló. A casa de Ló e os bens de Ló. E Abraão vence 4 exércitos com 318 escravos nascidos na sua casa. Veja, Abraão tinha 318 escravos que nasceram na casa dele. Não é que ele comprou de alguém. Nasceram lá.
Dos que ele já possuía, nasceram 318. E com esses que nasceram com ele, é que ele foi para a guerra. Venceu. Quando ele vem voltando da guerra, Melquisedeque ouve falar que ele ganhou a batalha e vai ao encontro dele para abençoá-lo e dar pão e vinho para ele. E diz, olha, eu reconheço que você de fato, Abraão, é agraciado por Deus, porque Deus entregou seus inimigos nas suas mãos. Essa batalha era impossível de Abraão vencer. E aí ele diz, ser bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e seja bendito Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Veja, aí em Gênesis 14, é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia, a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, a primeira vez que Deus é definido. Então, veja, Gênesis 14, se eu não me engano, verso 18, a gente pode consultar, diz que era Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo. No verso 19, vai dizer que Deus é o possuidor de tudo, ou seja, o dono de tudo. Deus possuidor dos céus e da terra. E depois, no verso 20, vai aparecer a palavra dízimo. E deu-lhe o dízimo de tudo. Ali no Antigo Testamento, não diz quem deu o dízimo para quem. Não diz se foi Abraão para Melquisedeque ou Melquisedeque para Abraão. Algumas traduções acrescentam ali, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Mas o nome Abraão não aparece no original do texto. Ele é acrescentado por algumas traduções. E por que nós sabemos que foi Abraão? Porque nós temos o texto de Hebreus 7, que lá sim revela que foi Abraão que pagou o dízimo para Melquisedeque. Mas lá no Antigo Testamento não saberíamos disso. Quem foi que dizimou para quem? Ok? Mas em Hebreus nós descobrimos que foi Abraão que deu o dízimo para Melquisedeque. E por que ele deu o dízimo? Porque ele reconheceu que quem deu aquela vitória para ele foi Deus. Então é um dízimo de gratidão. Assim como o dízimo de Jacó. Se o Senhor for comigo nessa viagem que faço, e me der condições de voltar à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus e lhe daria o dízimo de tudo. O dízimo de Jacó também é um dízimo de gratidão. E o dízimo que a igreja pratica hoje é um dízimo de gratidão. Então como é que eu posso ser acusado de ladrão se gratidão não pode ser uma dívida? Se gratidão for dívida, deixou de ser gratidão. Sim. Passou a ser dívida. Sim. Então, você não pode roubar algo que você precisa dar. Ou seja, gratidão é algo que você me dá, eu não posso te cobrar ela. Se eu te cobrar, não é gratidão, virou uma dívida. E quando Deus te salvou, você não contraiu uma dívida com ele, você não deve nada para Deus. Agora, se você reconhece que Deus que te dá o fôlego de vida, força, inteligência, e que te faz prosperar, além da força do seu braço, está com você, que ele é o seu provedor, então em gratidão nós pegamos a 10ª parte, por esse princípio bíblico de Deus ter exigido isso lá no passado dos filhos de Israel, e por Abraão ter feito isso voluntariamente, por Jacó ter feito isso voluntariamente, nós também voluntariamente entregamos a 10ª parte dos nossos rendimentos. Entende? Mas eu não entendo que no novo pacto alguém tenha que ser dizimista. Dizimista, não. Porque o dízimo é coisa do velho pacto. No novo pacto, Deus é o dono de tudo, da minha vida e de tudo que eu tenho. Eu sou apenas mordomo daquilo que pertence a Deus. Então, no novo pacto, na nova aliança, Deus não é dono de 10% dos meus recursos, ele é dono de tudo. De tudo. Agora, também não se edifica igreja com o dinheiro de um. A igreja é edificada com um pedacinho do coração de cada um de nós. Então todos nós contribuímos pela edificação da igreja e cada um contribui da maneira que pode. Eu não entendo que alguém que não dizime possa ser chamado de ladrão. Até porque quando uma pessoa converte, por estatística, basta você pegar o site Barna, você vai ver isso, a pessoa que converte leva de 1 a 2 anos para começar a dizimar numa igreja. Então, passou 1 ou 2 anos ladrão? Não, poxa. A pessoa não tinha consciência ainda da necessidade desses recursos para o avanço do reino de Deus na terra. Mas a partir do momento que ela toma consciência, e tem gente que não dizima, e que oferta, e faz ofertas que vão além do dízimo. Por exemplo, tem muitos anos que eu não sou dizimista. Desde que eu deixei de ser fariseu religioso, eu não sou mais dizimista.
seja, hoje eu envolvo das minhas finanças na fé muito mais de 10%. O dizimista é quem dá 10%, eu dou mais. Então, na verdade, como que eu me entendo? Como mordomo daquilo que pertence a Deus, que está confiado nas minhas mãos. Uau. Mordomo daquilo que pertence a Deus e está confiado nas minhas mãos. Até a matéria da teologia que estuda acerca disso é mordomia cristã. Mordomia cristã. Porque nós somos vistos, tradicionalmente, na tradição protestante, como mordomos daquilo que pertence a Deus, não é nosso. Então Deus não quer 10% do que eu estou produzindo. Deus me quer por inteiro. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é dele. Yes. Agora, um ponto muito interessante também é que envolve também essa questão de grana dentro de um relacionamento, do casamento. Qual é o risco, o perigo do marido que ele não provê? Eu entendo que o homem foi criado para ser provedor. Veja, Deus é o provedor do homem. Sim. Como que eu posso te provar isso? Deus cria o homem. Depois que Deus cria o homem, Deus vai lá e planta um jardim. Sim. E ele pega o homem que ele formou e põe nesse jardim e diz para o homem, de todas as árvores do jardim você comerá livremente. Mas presta atenção, isso não é uma opção. Gênesis capítulo 2, verso 16, quando Deus diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, veja a ordem, de toda a árvore do jardim comerás. Então a ordem não é não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem começa em, de toda a árvore do jardim comerás. De toda a árvore do jardim comerás. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se dela comer, certamente morrerás. Mas veja bem, não comer das árvores do jardim era tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas não param para pensar nisso. O que significa que a primeira manifestação de Deus para esse homem que ele forma é graça. Quem plantou o jardim? Gênesis 2:8, Deus plantou o jardim. Por lei de semeadura, quem deveria colher? Deus. Quem planta? Colhe. Mas quem colheu? O homem. O homem. Então veja, Deus deu graça ao homem. Deus plantou, quem colheu foi o homem. E nesse jardim, Deus separou algo para ele. E diz, dessa aqui você não pode comer. Eu nunca vou comer da árvore que Deus disse que eu não posso comer sem primeiro dar as costas para aquela que ele me disse que eu devo comer. Ou seja, o homem nunca vai conseguir pecar sem primeiro dar as costas para a graça de Deus. Meu Deus. Meu Deus. E o que condena o homem ao inferno? Só tem uma coisa que condena o homem ao inferno. Não tem duas, não tem três, não tem quatro. Só tem uma. Dar as costas para a graça de Deus. Dar as costas para a graça de Deus. Claro, porque veja bem, você não está sendo condenado por Deus pelos seus erros. Você já nasceu condenado por Deus. O pecado de Adão tornou o ser humano totalmente depravado. Não há bem nenhum no homem. O homem foi destituído da glória de Deus. Há uma separação entre Deus e o homem com o advento do pecado. E o homem está em total depravação. Não há nada de bom no homem, nem sequer a capacidade de buscar Deus. É Deus que busca o homem. Não, quando Adão pecou, ele não foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás dele. Onde está Adão? Porque Adão não tinha capacidade, o Adão caído não tinha capacidade de buscar Deus. Tanto que quando ele ouve no jardim os passos do Senhor e a voz do Senhor, ele se esconde da presença de Deus. Yes. Ele não tem capacidade de buscar Deus, como ele foge dessa presença. É Deus que vai atrás do homem. É a graça de Deus que vai atrás do homem. E rejeitar essa graça é o que condena o homem. Então você nasceu condenado. Você não tinha cometido pecados quando você nasceu, mas você já estava condenado por causa do pecado. Então todo mundo nasce condenado. Isso aí já vai cair a sua ficha, que não são as coisas que você faz que te condenam. Você já nasceu assim. Você já nasceu condenado. Então, pensa, você já está condenado. A pena máxima
Entende ou não? A pena máxima. No Brasil, uma pessoa pode ficar presa no máximo por 30 anos. Mas nós vemos julgamentos em que as pessoas pegam 200, 300 anos de prisão. Que vai acumulando. Mas ele só vai cumprir 30. Porque a pena máxima a ser aplicada no nosso país é de 30 anos, certo? Certo. Pelo menos teoricamente. Sim. A condenação de Deus foi eterna. Você vai crescer o que aonde aí? O homem que Deus condenou, Adão, ele condenou eternamente. Não tem mais o que crescer. Ou seja, os seus delitos não aumentam sua pena. Porque você já tem pena máxima. O pecado te condenou à pena máxima. Você nasceu condenado. Assim como as coisas boas que você faz não pode te salvar. Não bastava ser bonzinho, não precisava aceitar Jesus. Aceitar Jesus é receber a graça de Deus. É receber o favor de Deus. O que é graça? Tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Não põe isso na sua cabeça. Do mesmo jeito que as minhas boas atitudes, se uma pessoa for honesta, tiver bom caráter e não fizer nada de errado no que diz respeito à nossa visão ética e moral, ainda assim essa pessoa está condenada ao inferno. Porque o que salva a pessoa não é o comportamento que ela tem, o que salva a pessoa é o sacrifício de Cristo. Se essa pessoa negar esse sacrifício, rejeitar esse sacrifício, ela vai continuar na mesma condenação que ela já estava. Sim. Então veja, quando Deus olha do céu para a terra, Deus só vê dois homens. Um primeiro homem, Adão, que é terreno porque veio da terra. Sim. E que foi condenado. Por quem? Por Deus. Essa condenação é irreversível. Sim. Não tem como descondenar alguém que Deus condenou. Adão está condenado para sempre. Sim. Aí, nós temos um segundo homem. Esse segundo homem não é da terra. Ele é do céu. Ele veio para a terra. Mas não é da terra. Ele é do céu. E sobre este homem não existe condenação nenhuma. E este homem que encarnou e viveu aproximadamente 33 anos e meio, foi crucificado, sobre esse homem não há nenhum juízo de pecado porque ele não pecou. Não pecou, inocente. Esse que inocente foi levado à cruz, ressuscita. Aí não mais como um homem. Ele ressuscita como Cristo divino, glorificado, que será assunto ao céu. Uhum. Ok? Aí tem um processo do corpo físico dele, que vai dar a imortalização, a glorificação, mas quem ressuscita é o Cristo. Uhum. Agora, nós temos um homem da terra e um homem do céu. Sim. Então, o que é a salvação de Deus? Ele me remove do corpo do homem que estava condenado e me integra ao corpo do homem que não pode ser condenado. Por que ele voltou? Por que esse homem foi ressuscitado? Porque não pecou. Não pecou. Pode ser condenado? Cristo pode ser condenado? De forma alguma. Então, aquele que está em Cristo, para este não há mais condenação. Então, o que Deus fez? Te transportou do corpo do pecado para o corpo do Filho do seu amor, do reino das trevas para o reino da luz. Então, Deus vê, a visão cósmica de Deus é essa. Dois homens. Ou seja, Adão é um homem constituído de bilhões de pessoas, ok? Que não receberam o Espírito de Cristo e não passaram pelo processo do novo nascimento e não são filhos de Deus. São condenados.
Todo mundo já nasceu assim. Mas algumas dessas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus foram retirados do corpo da condenação e inseridos no corpo que não pode mais ser condenado. Que não pode ser condenado. Então, veja, Uau. a minha salvação não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com aonde eu estou. Se eu estou em Adão, eu estou condenado. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo. Se eu estou em Adão, não cabe absolvição. Se eu estou em Cristo, não cabe condenação. Uou. É onde eu estou. Yes. Ó, tem outro E não ponto. o que eu faço ou deixo de fazer. Porque É óbvio, pelas obras eu já teria Mas condenado. é óbvio, eu também aqui não estou fazendo apologia ao pecado. Uhum. É óbvio que aquele que nasceu de novo, ele vai desejar a justiça, uma vida piedosa, a santidade, mas não porque alguém lhe está impondo que se ele não andar na linha vai ser expulso da igreja, vai ser afastado da ceia, vai ser discriminado no meio do povo de Deus. Não, é porque ele ama a justiça. Ele ama a santidade. Ele deseja uma vida piedosa por amor àquele que o salvou. Entende ou não? O que você precisa entender é que alguém que dominou o seu comportamento não necessariamente está tomado por uma nova natureza. Tem gente que nunca nasceu de novo que tem boa conduta. Tem gente que a conduta é reprovável ainda, porque está em um processo de amadurecimento, e aí talvez hoje ainda você reprove a conduta dele, mas ele já tem a nova natureza. E essa nova natureza vai, por um processo, mudar o comportamento e os hábitos daquela pessoa. Sim. Mas os hábitos e os comportamentos, ainda que mudados de mal para bons, não podem te dar uma nova natureza, mas uma nova natureza pode te dar novos hábitos e novo comportamento. Uau. Pastor, um outro ponto, tatuagem. A tatuagem, ela é pecado, não é? É um assunto que é muito falado e algumas pessoas até falam. Qual o sentido da tatuagem ela não ser um pecado, pegando pelo ponto de nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, né? E fazer o que Cristo faz. Então, será que Jesus faria uma tatuagem? O que você pensa sobre esse assunto? Tatuagem não é pecado, ponto. A Bíblia não condena a tatuagem, porque a Bíblia não fala sobre tatuagem da maneira que nós usamos ela hoje, que é uma maneira ornamental. Ok? O que a Bíblia condena eram as marcas feitas nos corpos dos mortos no contexto do sepultamento egípcio, que foi adotado pelos filhos de Israel. Então Deus diz, não marcará os corpos dos seus mortos, para entregar para o além-mundo, para o pós-vida. É de um contexto religioso e de práticas religiosas que a Bíblia está falando da tatuagem, não num contexto ornamental que a pessoa usa para ficar bonita, porque ela acha bonito. Não é nesse contexto. A Bíblia não fala da tatuagem nesse contexto. Ponto final. A Bíblia não fala. Agora, Jesus faria uma tatuagem ou não? Isso é muito subjetivo. A experiência que um tatuador tem com Jesus, por exemplo, não é a mesma que uma pessoa que não tem nenhum contato com a tatuagem vai ter com Jesus. Por exemplo, o tatuador pode ter uma experiência com Jesus, é uma experiência subjetiva, e nessa experiência ele pode ter aí a sua clientela ampliada, o seu negócio melhorado, e ele pode julgar que é Jesus que está abençoando ele. Que agora ele está tatuando mais pessoas. Veja, é a experiência dele com Jesus, a experiência subjetiva dele com Jesus. Ok? Então, para esse cara, Jesus sim faria uma tatuagem hoje. E talvez para o cara que cresceu lá no interior, Sim. onde a tatuagem é discriminada, porque eu penso que aqui passa mais por um contexto cultural do que religioso, entendeu? Ou seja, a tatuagem é um problema sociocultural, não um problema religioso. Que aí você traz para o contexto religioso. Entende? Mas para qualquer pessoa que mora no interiorzinho, tatuagem é mal visto. Aí eu trago isso para o sistema religioso, eu trago isso para dentro do contexto religioso e abomino também a tatuagem, porque a sociedade abomina a coisa. Mas não é mais assim, né? Hoje em dia não é mais assim. Nós estamos no século XXI, ano 2025, entende? Eu não vejo que tenha qualquer problema alguém ter uma tatuagem.
E digo, se Jesus faria ou não uma tatuagem é muito subjetivo na experiência de cada um. Tem pessoas que podem dizer, sim, Jesus faria uma tatuagem se ele estivesse aqui hoje. Ele seria um cara descolado, teria uma tatuagem, seria entendeu? Um cara que se comunicaria com as novas gerações, não faria igreja para as velhas gerações. Jesus seria um cara que se preocuparia com as pessoas que estão desamparadas, com as pessoas que estão debaixo, né? Há quem diga até que se Jesus estivesse aqui, ele iniciaria o ministério dele na Cracolândia. Entendeu? Mas tem outras pessoas que têm outra experiência subjetiva com esse Jesus e eu acredito que Jesus começaria o seu ministério com pessoas, independente se está na Cracolândia, independente se elas estão na universidade, independente se são empresários. Entende? É muito subjetivo isso, não dá para dizer se Jesus faria uma tatuagem ou não. Agora, o que eu te digo? Se você não se sente bem, não faça, poxa. Por que você vai fazer? Porque para andar na tendência, para andar na moda, para ser cool? Não faça. Não tem que andar no hype de ninguém. Ok? Se você se sente bem, se você quer fazer, faça, poxa. Eu mesmo fiz a minha tatuagem já depois dos 40 anos. Eu fiz uma tatuagemzinha aí, ó. Mas depois dos 40 anos, veja. Sim. Entendeu? Mas nunca condenei quem tinha quando eu não tinha. Cara, a importância de encerrar ciclos. E aí o cara vai falar assim, mas você é suspeito, você tá falando que a tatuagem não é pecado. Porque você tem um... Não, mas eu não tinha tatuagem e já falava que não era pecado. Já falava que não... Sim. É só pegar os vídeos aí pra trás. Eu fiz tatuagem outro dia. Exatamente. Pastor, sobre encerrar ciclos, por que a gente precisa ter claro na nossa mente a importância de que amizades que deram seu tempo, relacionamentos que deram seu tempo, conexões que deram seu tempo, têm que ficar para trás? Cara, o que eu vou te falar? A amizade verdadeira nunca vai ficar para trás. Uhum. O fato de você não estar o tempo todo com um amigo não quer dizer que ele não é amigo. Um amigo de verdade, mesmo passando anos sem te ver por causa da sua correria, a dinâmica do mundo, a engenharia do mundo moderno, da forma de viver, do lifestyle do mundo moderno, não nos deixa estar perto como antigamente. Mas o fato de você não estar perto não quer dizer que o vínculo de amizade não seja um vínculo profundo de alma. Veja a amizade de Davi com Jonas. Era uma ligação de alma. A amizade de Davi com Jonas, o filho de Saul. Era uma ligação entre almas, era uma amizade, um vínculo profundo. Então, existem pessoas que são seus colegas. E você chama de amigos. Mas as amizades verdadeiras, elas vão permanecer. Você nunca vai deixá-las para trás. Agora, você não deve se prender nas pessoas que não avançaram no nível de consciência que você está alcançando, quer seja pelo estudo formal, quer seja pelo contato com pessoas que têm formação, quer seja por leitura, quer seja porque Deus está te agraciando com uma visão cognitiva de realidade diferente dos que ficaram para trás, porque você não deve parar a sua vida por causa de ninguém, você deve viver a sua vida. Com tudo que Deus está te dando, na intensidade, na maior intensidade que você puder, com toda a força da sua alma, você deve viver todo o bem que o Senhor te permite viver nessa terra. E não é sua culpa se alguém não conseguiu caminhar no mesmo ritmo que você, na mesma dimensão, com a mesma cognição da realidade que você está vivendo. E não adianta você querer puxar, porque não vai vir, porque existem muitas coisas que precisam acontecer como aconteceram com você. Então, se você foi agraciado, viva bem. Seja sempre generoso, estenda sempre as suas mãos, mas não se prenda ao seu passado ou às pessoas que viveram no seu passado. Agora, nunca deixe os seus amigos para trás, eles sempre serão seus amigos, sempre retorne ali para abraçá-los, para amá-los, mas continue vivendo a sua vida. O fato de eu ter um amigo, eu cuidei de carro para ganhar moedas, eu vendi picolé, eu fui engraxates. E eu tenho amigos que não avançaram muito, não prosperaram muito na sua vida e continuam naquela mesma realidade de vida, de cosmovisão que eu tinha naquela época. Hoje eu não tenho mais essa visão da realidade, porque a minha cognição é outra, ok? Mas eu vou lá com eles, tomo café, brinco, abraço. Eu vivo em outra realidade de vida, mas nós continuamos amigos. O fato de eu ter um amigo lá não quer dizer que eu vou ficar preso lá. Uhum. Então, isso eu achei fantástico, porque você
troca o ambiente, mas você valoriza ainda a amizade, né? Claro, porque o que acontece nesse mundo do network que invadiu a igreja é que a gente chama pessoas de amigos para usá-las e depois a gente larga elas para trás e a gente quer alguma coisa para, de alguma maneira, atenuar o peso que a nossa consciência sente por ter usado alguém. Entende? Para os nossos objetivos pessoais, que nem sempre, quase nunca, né, são piedosos, esses objetivos. Então, uma maneira de você aliviar a consciência é falando que tem que encerrar ciclo, largar pessoas para trás. Não vejo assim. Não vejo assim. Entendeu? Eu vejo que amizades verdadeiras vão durar para sempre, quando são verdadeiras. Vão passar por dificuldades, mas você sempre vai ser amigo. Entendeu? E penso que pessoas que passaram pela sua vida, que acrescentaram e contribuíram com o seu crescimento e que ficaram para trás porque você avançou nessa sua visão de realidade e a sua cognição avançou. Eu acho que você tem maior responsabilidade com eles, entende? De saber que... vou traduzir isso aqui para você numa linguagem simples. Você espera que os pais entendam os filhos ou que os filhos entendam os pais? Cara, interessante. Que os pais entendam os filhos ou que os filhos entendam... Que os pais entendam os filhos, né? Porque quem tem maior cognição tem que entender quem tem menos. Então, se você cresceu, você tem que entender o que não cresceu. Você tem que saber exatamente por que ele pensa daquela maneira e respeitá-lo. Uau! Ele não viveu o que você viveu. Se você entende que você cresceu e eu não cresci, você precisa entender exatamente por que eu estou no mesmo lugar que eu estou e respeitar os meus processos. E mesmo assim continuar me amando. Você não vai se prender aos meus processos de vida, você vai viver os seus, ok? Mas isso não impede que a gente seja amigos. Pessoas, às vezes, que estão em processos de vida talvez mais atrasados que você, podem te ajudar muito. Em muitos momentos da sua vida. Sim. E não esqueça, né? Que, às vezes, por mais que você ganhe uma cosmovisão ou uma visão globalizada do mundo, mesmo assim, você corre o risco de um dia viver como quem nunca conheceu essas coisas. E precisar de novo da ajuda de quem está lá embaixo. Então, ou seja, ande pela sua vida e tente manter o máximo de portas abertas, não feche as portas atrás de você, porque primeiro precisa entrar outras pessoas, pelas mesmas portas que você entrou. E talvez um dia você precise voltar por elas. Então é bom preservar os amigos. Cara, muito bom. Esse é o pastor Eduardo Reis. Pastor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse o seguinte. Eu sou um cara que eu acredito no tempo específico, né? Eu acredito que tem gente que cai num vídeo ali, num determinado momento, e nem sabe por que chegou ali. Eu acredito muito isso, porque eu já vivi isso. E já li muitos comentários aqui no canal de pessoas que mandaram mensagens falando assim pra mim: Yang, eu tava perdido e tava andando no YouTube, eu caí exatamente no vídeo, num ponto que o pastor falou e algo foi pra mim. Então eu queria que o senhor agora olhasse para a câmera e fosse boca de Deus com quem está assistindo agora e entregasse aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero falar com você que teme a Deus. Nós estamos muito próximos do fim de tudo. Talvez os seus objetivos não estejam alinhados ao reino de Deus. E as coisas que você busca são temporárias. Enquanto você deveria buscar viver produzindo uma recompensa eterna. As recompensas momentâneas não podem fazer parte do plano de um Deus eterno para um ser a quem ele concedeu vida eterna. O Deus eterno que te deu vida eterna quer que você construa riquezas eternas. Não se prenda
aquilo que é momentâneo. Lembra do maná? Todos os dias caía o maná. Deveria ser colhido antes do nascer do sol. Senão ele dava bicho e cheirava mal. Porque o maná era algo momentâneo. Ninguém podia armazenar. Porque era um tempo de Deus na vida daquelas pessoas, em que elas não podiam armazenar. Elas não podiam acumular. Mas eles pegaram um pouco de maná, colocaram dentro de uma tigela de ouro, introduziram dentro da Arca da Aliança, e esse maná nunca estragou. Você tem que trazer as coisas temporárias para dentro daquilo que é eterno, para que elas permaneçam. Porque é impossível trazer as coisas eternas para o mundo temporário. Dê valor àquilo que de fato tem valor, corra atrás daquilo que de fato tem valor, porque a sabedoria do mundo, ela é maligna e nos faz correr atrás do vento. E no final não dá fruto. Você vai passar uma vida inteira correndo, e no final vai ver que não conseguiu nada. Salomão escreveu assim, junto com Lemuel e Agur, os 3 reis mais sábios da terra que escreveram juntos o Eclesiástico. Eu construí cidades, levantei templos, fiz praças, edifiquei monumentos. E o lugar para onde agora eu vou, ele está morrendo. Eu não terei nenhuma ingerência sobre isso. Tudo não passou de vaidade. Não viva uma vida pautada em vaidade. Construa alguma coisa que verdadeiramente tenha valor e valor eterno. E que Deus te abençoe. Senhoras e senhores, é isso, hein, produção? Mais uma entrevista que torna esse podcast. Por isso que esse podcast, ele de fato é tão diferente, ele alcança muitas pessoas, porque não é só a estrutura que nós temos aqui, não é só como a entrevista é conduzida, mas é muito por aquilo ou pelo que é entregue por cada convidado que vem aqui. Então, a gente tem exemplo aqui, o pastor Eduardo, que traz justamente uma visão de reino, uma visão biblicista, que fala justamente sobre como que a Bíblia é e as respostas que a Bíblia, acima de tudo e toda opinião, ela tem. É por isso que esse podcast é diferente. Meu amigo, que alegria, que entrevista. Já podemos aqui, vamos já fazer um compromisso com a audiência, né? Não é possível que você vai vir aqui e não vai deixar o compromisso. Vamos fazer a parte 2? Todas as vezes que eu estiver em São Paulo, estou à sua disposição. Yes! Não, e eu vou estar lá também, vou na tua terra. Quero te receber em Balneário, quero te receber lá na Reino. Você precisa conhecer essa cultura Reino. É uma cultura incrível. Precisamos também tirar um tempo para a gente falar sobre a Reino. Falar sobre essa igreja que nasceu em Balneário Camboriú, sobre aquilo que Deus nos deu, sobre essa cultura que Deus nos deu. A Reino é uma igreja incrível, não é porque eu sou pastor, não. É uma igreja incrível. Eu já tenho aqui, ó, na minha mente, eu já tenho uma estratégia, essa estratégia só depende de aprovação e pessoas dispostas. Irmos lá na Reino e gravar uma entrevista lá. Uma entrevista como se fosse um documentário, um especial Young na Reino, na Igreja Reino. Entrevistar algumas pessoas de lá para entender a visão, conversar com você sobre a igreja. Bora fazer? Bora, tá fechado. Então, ó, anotem aí. Tá fechado. Eu irei lá para Balneário. Compromissado. Eu vou para Balneário e vou mostrar pra vocês. E mais, vou deixar as pessoas falarem pra você não falar, é o pastor que tá falando e o povo não vive nada disso, entendeu? Você vai ver, você vai ouvir das pessoas. Eu quero pegar 3 pessoas, porque no meio da entrevista eu vou abrir uma chamada. Falar, agora a gente vai ouvir o membro tal, que vai falar sobre a igreja. Corta pro cara, volta pra entrevista. O especial Igreja Reino. Isso é importante. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo, por você ter cedido um espaço do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós estamos conectados, estamos aliançados. Essa estrutura, esse espaço, esse podcast, essa audiência está à sua disposição, porque assim como você, nós entendemos também que nós,
não eu. Nós somos o reino. Nós somos o reino de Deus e o reino de Deus é sobre isso. A minha ferramenta, ela faz você levar a mensagem de Cristo mais longe. A nossa ferramenta juntas ganha mais força, mais poder para que o principal seja cumprido, que é a entrega do Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe. Uma honra. Esse foi o nosso episódio de hoje do YoungCast. Não se esqueça, se inscreve no canal, ative as notificações, corre lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Igreja Reino, as redes sociais do meu amigo pastor Eduardo, e aí eu vou deixar tudo aqui, ó. Você consegue fazer assim, clicar, seguir o pastor Eduardo Reis lá no Instagram, seguir a Igreja Reino no Instagram e consumir bastante esse conteúdo, porque a gente tem essa aptidão a mais. Quando o assunto é o reino, a gente gosta de estar próximo, conversando com pessoas que respiram o reino nessa terra. Não se esqueça que a minha produção vai fazer o que agora? Ela vai garantir que você continue maratonando o YoungCast. Por isso que a minha produção vai inserir na tela o próximo episódio, que você vai clicar e eu te recebo lá dentro de 3 segundinhos. Clica aqui do lado e eu estou te esperando no próximo episódio. Deus abençoe e até daqui a pouco.